Olá, tudo bem com você? Aqui é Ana Cláudia da Academia de Radiologia. Hoje vamos falar sobre um componente essencial na produção de raio-x. Nesse vídeo eu vou te mostrar esses componentes e qual a função de cada um deles. Espero que você esteja gostando da série de vídeos que estamos postando toda semana. Caso você queira conhecer e saber um pouco mais sobre algum assunto, deixa aqui nos comentários que vamos preparar esses vídeos para você. Então vamos conhecer ou mesmo relembrar os principais componentes de um tubo ou mesmo pode ser chamado de ampola de raio-x. Um tubo de raio-x ele é composto basicamente por um encapsulamento, que é o vidro plumbífero que você está vendo aí, um rotor que vai fazer com que gire o alvo, no caso o anodo, que você está vendo aí também nessa seta, e nós temos o cátodo. Então, basicamente nessa figura você está vendo dois componentes importantes, o cátodo e o anodo. Esse vidro, ele é todo especial, ele se difere dos demais vidros que a gente conhece, é um vidro plumbífero e temperado. Exatamente o vidro plumbífero, ele tem chumbo na composição, então é exatamente porque se produz radiação e a melhor forma de absorver a radiação é utilizando o chumbo. Então nesse vidro ele tem uma certa porcentagem de chumbo exatamente para absorver a radiação espalhada que é produzida dentro da ampola. O fato dele ser temperado é para que ele resista a altas temperaturas. Então, no processo de produção de raio-x, se gera muito calor. Então, esse é um ponto importante da produção de raio-x. Então, aqui eu também coloquei aí essa imagem para lembrar essas lâmpadas, os filamentos dessas lâmpadas são feitos de tungstênio, que é exatamente o mesmo material que compõe o filamento do tubo de raio-x e também o alvo do tubo de raio-x. Então essas lâmpadas jamais serão esquecidas para quem é da área da radiologia, justamente por causa do mesmo material. No processo de produção de raio-x, existe um sistema bastante eficiente, que é o sistema de resfriamento, exatamente porque nesse processo, com o impacto dos elétrons no alvo, se produz muito calor. Então, nós temos cerca de 99% do que se produz dentro de uma ampola de raio-x é calor, e 1% é de raio-x. Então, aqui temos algumas observações. Então, lá no cátodo, a fonte de elétrons. Então, onde está presente o filamento. Então, no filamento, nós podemos ter dois filamentos. Então, a gente tem o filamento menor, que é o foco fino, e o filamento maior, que é o foco grosso. Então, no processo de preparo do filamento, então a gente precisa ter um processo de aquecimento desse filamento, então é o que a gente chama de emissão termoiônica. Então a emissão termoiônica é o preparo, o aquecimento desse filamento, a ponto de criar uma nuvem eletrônica, e aí esses elétrons se desprendem das suas camadas, e aí criando essa nuvem, e aí esses elétrons ficam preparados para serem emitidos. Essa emissão termoiônica então ocorre aí a 2.200 graus Celsius, então veja que é uma temperatura bem alta. Outro ponto importante é que no filamento existe uma capa focalizadora, que tem uma polaridade contrária, uma polaridade negativa em relação aí à polaridade do cátodo. Exatamente porque os elétrons que possuem carga negativa, quando eles estão nessa nuvem eletrônica, eles ficam se repelindo um contra os outros, exatamente pelaquela propriedade, que cargas de mesmo sinal se repelem. Então, para que a gente tenha os elétrons agrupados para formar um feixe que irá colidir no alvo, então essa capa focalizadora faz esse papel, que é focalizar os elétrons próximos aos outros. E aqui temos os exemplos dessas propriedades aí do cátodo. Então, a capa focalizadora, que você está vendo aí, então nessa figura mostra exatamente o papel que ela possui, que é manter esses elétrons focalizados.
Então aí você tá vendo o filamento de pertinho, então essa espiral aí lembra bem uma espiral, só que em tamanho bem menor. E aqui a presença do foco fino e do foco grosso. E aí o anodo, que é o outro lado da ampola, que é a parte do alvo. Então esse anodo ele é composto por um disco metálico de tungstênio. Então esse anodo, como você está vendo, ele é formado por um sistema rotacional, exatamente por isso rotor. E esse material, o tungstênio, possui um alto ponto de fusão. Então o alvo ele é formado basicamente por 90% ele é tungstênio e 10% é rênio. Então isso aumenta a resistência desse material. A angulação que você está vendo desse disco ela pode variar entre 7 a 20 graus. E aí nós temos também a presença do efeito anódico nesse local, no alvo, exatamente devido à geometria, essa inclinação. E aí, caso você queira saber um pouco mais do tungstênio, nós temos um vídeo aqui no nosso canal que fala um pouquinho mais desse material. E também, se você quiser aprender o que é o efeito anódico, vai lá nos nossos vídeos e assiste o vídeo sobre efeito anódico. E aí você vai aprender sobre esses termos que foram falados aqui nesse vídeo sobre a ampola ou tubo de raio-x. Espero que você tenha entendido, relembrado alguns conceitos e os componentes aí da ampola de raio-x. Caso você tenha gostado desse vídeo, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, deixe algum comentário aqui abaixo e eu vejo você no próximo vídeo.